Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa e que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Nós lembramos, é o nosso aviso inicial, usual, de que não se esqueçam de dar o like, porque dessa forma a nossa reunião, a reunião com temas para nós considerados tão importantes, ela vai ser disponibilizada por mais tempo pelo YouTube. Tá bom? Nós sempre esclarecemos que os temas das nossas reuniões, elas alternam entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Em geral, também temos temas especiais, mas hoje nós teremos um tema do Livro dos Espíritos, tá? Das perguntas 843 a 850, que tratam do livre-arbítrio. E para nos trazer esse tema, nós temos a companheira Regina Meirelles, do Núcleo Emmanuel do Lar de Teresa, lá em Jacarepaguá. Regina, por favor, a sua saudação inicial para nós. Muito obrigada, Ricardo. É sempre uma alegria estar com vocês nessa segunda-feira, estudando a doutrina espírita. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, Regina. Então, para nos prepararmos, vamos fazer a leitura da nossa página inicial. Então, a página de hoje é uma página do livro Nascer e Renascer, é uma página de Emmanuel, com psicografia do nosso Chico Xavier. Tem o título Fatalidade e Espírito de Verdade. E nos diz o seguinte: antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma, em prece, roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens de Maurício. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas, em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos, que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da avó. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente, tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, mas se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade, em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo consoante as responsabilidades, por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos, na planificação que ontem organizamos, fora do corpo denso. E tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Com essas palavras de Emmanuel,
nos nossos espíritos, fazemos a nossa oração e nos preparamos para esse tema tão importante para nós. Mestre Jesus, nós lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em teu nome. Nos disseste que nessas ocasiões estarias sempre conosco, que nunca nos deixarias sós. E é por isso que nós lhe pedimos, Mestre querido, que nós consigamos estarmos contigo nessa reunião, que nós consigamos nos concentrarmos e bem refletirmos sobre esse tema que é tão importante a nós, Mestre. Que a sua luz e a luz de nossos benfeitores possa se irradiar sobre todos nós, mas em especial hoje sobre a nossa companheira, que é responsável pelo tema de hoje. Que nós dirijamos a ela as nossas melhores vibrações. Em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para iniciarmos as nossas reflexões. Que assim possa ser. Graças a Deus. Regina, então, por favor, a palavra é sua. Hoje vamos ver o tema livre-arbítrio, que se encontra na uma das leis morais, a lei de liberdade, terceira parte, capítulo 10. Interessante que a lei da liberdade vem depois da lei de igualdade. O que seria livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Arbítrio quer dizer escolha, vontade. Quando eu exacerbo o meu livre-arbítrio, chamamos de arbitrariedade. E hoje a gente vai estudar o que seja essa liberdade, o que seja esse livre-arbítrio. Na pergunta 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta muito simples dos espíritos. Pois tem a liberdade de pensar, tem igualmente liberdade de obrar, agir. Sem o que o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, a liberdade de agir está diretamente ligada à liberdade de escolher. E é isso que nos diferencia dos animais. Esta liberdade é a mola propulsora do nosso próprio desenvolvimento. Sem essa liberdade, como dizem os espíritos, o homem seria apenas uma máquina. Na pergunta seguinte, Kardec então pergunta: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A resposta dos espíritos: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando os seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, na infância, existe o tolhimento desta liberdade. Esse arbítrio na infância age mais nas necessidades básicas, nos seus instintos mais primários: fome, frio, dor. Na infância, nós estamos subordinados ao arbítrio dos nossos pais ou cuidadores. À medida que nós avançamos, essa liberdade vai se expandindo também. Na adolescência, temos um pouco mais de liberdade, de livre-arbítrio, mas ainda somos
tolhidos também pela liberdade, temos sob nossa responsabilidade os nossos pais, né? Que estão ali. Muitas vezes o adolescente é mais rebelde, mesmo assim, ele ainda não está pleno da sua liberdade, das suas faculdades. Quando mais adulto, aí sim, quando mais nós temos autonomia, nós temos então a plenitude da nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio. Ou seja, a gente se desenvolve pouco a pouco, assim também como o espírito. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, nem bons, nem maus, mas com a liberdade para tomarem o caminho do bem ou do mal. Desde sempre, assim que houve a individualidade. Quanto maior também é esta liberdade, também maior é a responsabilidade, né? No início, vamos dizer assim, o espírito mais selvagem obram mais por instinto. Mas o que os distingue dos animais? A capacidade do raciocínio, daquele pensamento lógico. Nós sabemos, por exemplo, nós raciocinamos, nós sabemos que ano que vem, nessa época, a gente vai estar fazendo isso e aquilo. Fazemos planejamento, nós raciocinamos. E o animal? O animal, por assim dizer, tem um livre-arbítrio mais instintivo, né? Ele tem a vontade, se nós colocarmos comida, ele pode comer ou não, né? Ele pode, quando os animais mais selvagens, eles lutam por comida, etc. Assim, Deus provê. Os animais têm instinto, e nós temos o raciocínio. Por isso, é o que nos diferencia dos animais. À medida que se desenvolve, adquirindo mais liberdade de escolha, é isso que nos diferencia dos animais. Negar o livre-arbítrio seria equipará-lo aos animais. E é interessante que a gente percebe que o instinto ele não raciocina. A razão é que permite a escolha, né? Nos permite ser uma versão melhor de nós mesmos. É interessante que muitas pessoas às vezes pensam, mas então por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Por que que ele já não decidiria por nós? Cadê o mérito? Onde está o mérito do nosso próprio desenvolvimento, da nossa própria evolução? O livre-arbítrio é necessário para o nosso próprio crescimento, né? Tomamos a cada decisão é um reflexo das nossas escolhas e do caminho que queremos seguir. Em Obras Póstumas, no capítulo 3, item 16, Kardec fala: toda liberdade exige obrigações. És mais esclarecido do que os selvagens. Na pergunta seguinte, 845, Kardec então pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder.
Muitos perguntam, então, não existe um determinismo, uma fatalidade, um destino? Podemos até compreender essa dúvida, mas não podemos esquecer que nós tivemos um pretérito, tivemos um passado, causa dos nossos infortúnios atuais. Como muitos podem pensar em fatalidade ou destino, mas foram frutos das nossas escolhas. Muitas vezes, quando estamos encarnados, podemos dizer ingenuamente, na imaturidade do nosso ser: não, eu não pedi isso. Não, eu não queria isso. Até os adolescentes falam: não, eu não pedi para nascer. Quem disse? Nós escolhemos. Muitas vezes nas reencarnações compulsórias, mesmo nas reencarnações compulsórias, nós somos frutos dos nossos próprios atos, né? Mas na carne, no véu do esquecimento, nós esquecemos daquilo que nós prometemos, do nosso planejamento, não é verdade? E quando eu digo mesmo nas reencarnações compulsórias, porque o homem tem que evoluir. E aí ele vem no aparelho físico para, para reparar o que não foi bem feito. Então, ele sim é construtor do seu próprio destino. Quando falamos em fatalidade, falamos destino, pode-se dizer que nós construímos esse próprio destino. Kardec aí continua. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta dos espíritos. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente, nos mundos mais adiantados. Porém, o instrumento não dá faculdade. Além disso, cúmplice distinguam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir, de se precaver, né, contra o mal. Nisto, ou imunizar contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Vontade sua. E aí, na seguinte, ele ainda pergunta: mas a aberração das faculdades tira o homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido em outra existência fútil, orgulhoso ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Como mencionei anteriormente, frutos do nosso pretérito de equívocos. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que se tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Quando dizemos, né, o homem está incapacitado, suas deficiências físicas,
muitas vezes de ordem mental, eles estão impedidos pelos órgãos, pelos aparelhos físicos da livre manifestação. Possuem livre-arbítrio? Estão momentaneamente cerceados desta liberdade, mas eles têm o pensamento. E o que é o pensamento? Se não uma força, né, eletromagnética, e a gente não pode dimensionar o alcance deste pensamento, mesmo nas nossas limitações físicas, ou seja, o aparelho corpóreo, a matéria, o está impedindo a livre manifestação do seu espírito, da sua vontade, do seu livre-arbítrio, momentaneamente. Por seus atos pretéritos, como já o dissemos, uma oportunidade de reparação, um refazimento, uma reconstrução do seu perispírito, às vezes, muitas vezes, danificado por seus atos. E nessa condição, a gente repete sempre que ele está momentaneamente preso, né, na sua expressão, mas o espírito, ele segue pleno, não é verdade? A gente fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que vamos avançando, também teremos mais responsabilidade. Já ouvimos que quanto mais será dado, mais lhe será pedido ou cobrado. Nisso é que está, a gente vê aí o livre-arbítrio conectado às responsabilidades e à evolução do próprio ser. Muitos perguntam, né, mas Deus, por que o Deus não criou os homens já destinados ao bem? Como falamos no início, onde estaria o mérito? Seria Deus a obrar por nós, não é verdade? Assim, na pergunta 121 também do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam, por que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? A resposta, a pergunta é de Kardec, por que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? A resposta dos Espíritos. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus os criou simples e ignorantes, tendo aptidão para o bem ou para o mal. Os que são maus se tornaram por vontade própria, escolhas nossas. Na 848, seguindo as nossas reflexões sobre livre-arbítrio, Kardec pergunta: se virar de escusa, desculpa, atos reprováveis, o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, não é desculpa. Por quê? Foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Interessante que Kardec fala aberração das faculdades intelectuais. Comete duas faltas. Na realidade, aqui, o homem é escravo dos seus vícios. Se deixa comandar pelos seus instintos inferiores. E os espíritos falam. Aqui ele não comete somente uma falta, ele comete duas. Uma
é de se deixar levar por seu vício, e a outra dos atos reprováveis que ele cometeu quando estava sob o efeito da bebida. Na 849, Kardec então pergunta: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria, instinto ou livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Aqui nós já dissemos no início das nossas reflexões que na infância, né, do espírito, nós, os selvagens, como ele aqui menciona, agimos mais por instinto. Essa capacidade, esta liberdade vai sendo desenvolvida à medida da nossa inteligência. Mas ele coloca, né, no tocante a certas coisas. Então, enquanto selvagem, ele está agindo mais por instinto, como a imaturidade espiritual, buscando a comida, né, buscando se aquecer, etc. Mais esclarecido, maior liberdade, como a gente viu anteriormente. E na 850, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade dos seus atos, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo, tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregares para vencer os obstáculos. Na realidade, o homem, enquanto encarnado, vive em sociedade. Vivendo em sociedade, ele tem regras a cumprir, né? Porque estamos aqui no mundo e temos as nossas leis. Nós já dizemos, o nosso direito termina onde começa o do outro, não é verdade? Então a gente sofre influência do meio social, sofre influência espiritual, certamente. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, nos nossos atos, muito mais do que o supõe, né? De ordinário, muitas vezes são eles que o dirigem. Mas ele sofre influência de acordo com suas tendências, as suas inclinações. Dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Como dizia Divaldo, diz-me quem és que eu te direi com quem andas, né? Nós sofremos influências negativas, mas só negativas? Claro que não. Nós também recebemos influência positivas quando oramos, quando pedimos auxílio aos bons espíritos. Mais uma vez a gente fala, nós somos construtores dos nossos destinos e responsáveis pela nossa própria evolução. Deus nos deu livre-arbítrio, nos deixa livre para que possamos seguir o caminho do bem. Muitas vezes a gente pergunta, como saber se estou seguindo o caminho correto? O que fazer? Lembramos Santo Agostinho, ao deitar, fazendo uma análise do nosso dia. Alguém tem alguma queixa contra mim? Será que eu me envergonharia dos meus atos? Fazer aos outros aquilo que gostaria que a mim fizesse? Podemos perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Temos também um instrumento maravilhoso, a lei divina gravada na nossa própria consciência. É preciso a expansão dessa consciência, é preciso esse mergulho interno, íntimo,
fazendo boas escolhas. Esse, esse código divino, se nós introjetarmos, se nós o entendermos, evitaria muito dos nossos erros. Mas é preciso esforço. É um esforço contínuo. Já não dizemos orai e vigiai. Por isso a gente diz, né? Esse código divino é um presente. É uma ferramenta poderosa que todos nós temos. Não existe escusa ou desculpa para dizer não sabia. Quanto mais liberdade, mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Esse conhecimento dessas leis universais vai proporcionando o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual, construindo os nossos próprios valores internos, né? A gente já disse antes, não há arrastamento irresistível. Então a gente não precisa sucumbir às influências do erro, do mal. Nós somos os construtores, podemos seguir um caminho ou outro. Por isso a gente diz, o livre-arbítrio é uma lei? Sim, é uma lei, como a lei da liberdade. Uma está conectada à outra, né? Então, através das nossas múltiplas vivências, experiências, né, nós decidimos e vamos galgando esses degraus na medida das nossas boas escolhas. Tem um trechinho do livro Missionários da Luz, que no nosso lá, o instrutor de André Luiz fala para ele: um minuto mal colocado pode se perder um século. Por isso que a gente diz, né, que a doutrina espírita, ela vem em nosso auxílio, que ela é educativa, né? Ela nos ajuda a descobrir, ó, nos fala sobre a lei de causa e efeito, amplia o nosso conhecimento através da comunicação entre os dois mundos e nos dá toda essa ferramenta para nós seguirmos e sermos vitoriosos. É uma lei, no livro dos Espíritos existe a lei de justiça e caridade e misericórdia de Deus. Nós somos livres para aceitar essas sugestões do bem, né? E somos livres também para avançarmos e evoluirmos. Somos frutos dos nossos próprios atos, né? A caminhada é individual. Por isso que a gente tem sempre um roteiro, e esse roteiro é seguir o Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros, lei da solidariedade e não da arbitrariedade. E assim, a gente vê também nas mensagens de Jesus, Jesus respeitou o livre-arbítrio de cada um. Maria de Magdala, que apresenta a boa nova, mas ele não constrange, né? Se torna uma das fiéis servidoras do Cristo. Não violenta as escolhas equivocadas de Judas. Aparece na estrada de Damasco a Saulo como um amigo querido. Ou seja, jamais coagiu pessoa alguma, jamais constrangeu a quem quer que fosse. Ele conhecia a nossa potencialidade e nos respeitava. Por isso que a gente diz, né, no livro de Emmanuel, no livro Recados do Além, se ainda não conheces os ensinamentos do Cristo, estás livres para fazer o que gostas. Mas se já aceitaste as lições de Jesus, está livre para fazer o que deves. Se submeter ao arbítrio do nosso Pai. A gente tem no mundo exemplos de espíritos que fizeram boas escolhas e exemplos de espíritos que fizeram escolhas
infelizes. Madre Teresa de Calcutá foi uma professora bem conceituada, podia ter seguido esse caminho, mas ao visitar Calcutá, fez a escolha de seguir e ser fiel serva de Cristo, amando e servindo seus semelhantes. Gandhi podia ter se tornado um próspero advogado, bem-sucedido na Inglaterra ou na África do Sul, mas ao ver as condições do seu povo, optou por abrir mão do seu estilo de vida e lutar juntos de seus irmãos. Escolhas equivocadas, Adolf Hitler, que perdeu de si mesmo, né? Utilizou seu livre-arbítrio para o erro. Exemplos fantásticos aqui também no Brasil. Francisco Cândido Xavier poderia ter se tornado escritor se médium não o fosse, né? Trouxe conforto, luz, orientação a todos com seus livros. A humanidade tem sempre um exemplo. A humanidade tem um Bezerra de Menezes, o apóstolo da luz. Foi político, foi médico e optou por servir com Jesus, doando tudo o que tinha para os irmãos desafortunados. E para encerrar as nossas reflexões, tem uma mensagem de Cid Franco, Psicografias Franciscano de Xavier. Amanhece. Estudando a liberdade, busquei a natureza para sondar-lhe o brilho. O esplendor me cercara, mas o sol afirmou: para libertar a luz, devo permanecer em minha própria órbita. Disse o mar: como nutrir as forças da vida sem aceitar minhas limitações? A fonte declarou: não posso emancipar o benefício das minhas águas sem atender às linhas que me orientam o curso. A flor explicou: impossível abrir-me para o festival de perfumes sem deixar-me prender. Então, voltando-me para dentro do próprio coração, exclamei em prece: Deus, meu Deus, fizeste-me livre no pensamento para criar o bem e estendê-lo aos meus irmãos. No entanto, que será de mim sem ajustar-me às tuas leis? Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Regina, por essas palavras, né? Essas reflexões tão importantes para nós, né? Sobre o nosso livre-arbítrio, sobre a nossa responsabilidade. E obrigado a todos, né, que estão conosco hoje, estão conosco todas as semanas. Nós renovamos o nosso convite, né? Como nós dissemos no início, nós alternamos temas do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Na semana que vem, nós teremos um tema do Evangelho. Que possamos estar juntos aqui, unidos pelos nossos pensamentos, por essa nossa intenção de fazer o bem, como você também colocou para todos nós. Vamos então fazermos a nossa oração e agradecermos por essa oportunidade de termos compartilhado esses momentos, de termos essas reflexões, que são um guia para a nossa vida. Vamos então unir os nossos pensamentos e agradecer ao nosso Mestre, ao nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Mestre querido, nós lhe agradecemos de todo o nosso coração por essa oportunidade que hoje nos mostrou que temos, sim, liberdade de agir, mas essa nossa liberdade ela é ligada à responsabilidade que nós temos pelos nossos atos, que nós criamos os nossos próprios caminhos, nós temos a responsabilidade por eles. E que sabemos que, seguindo o seu Evangelho, que traduz as leis do nosso Pai para nós, é o nosso caminho para a felicidade.
Que nós possamos fazer as melhores escolhas, crescendo mais, mestre, pelo amor do que pela dor, que nós sabemos ser necessário em tantos casos, mas que sabemos, por essas reflexões, que ela pode ser minimizada, querido. Em teu nome, mais uma vez, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para encerrarmos as nossas reflexões de hoje. E com essa oração, nós encerramos também nossa reunião. Que assim possa ser, graças a Deus.